Olá, amigo produtor, seja bem-vindo. O programa de hoje é especial para você que lida com a atividade leiteira. Nós vamos falar sobre gestão de rebanho e sobre o programa Gestor Leite, com Leonardo Maia, que é analista técnico do programa. O canal CRV Lagoa já está no ar. Para começar esta edição, vamos receber o nosso convidado especial de hoje, que é o Leonardo Maia, está aqui ao meu lado já. Léo, bem-vindo mais uma vez, um prazer sempre que você está aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Léo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de rebanho, vamos mostrar para o pessoal que está em casa um pouco sobre o Gestor Leite e como ele pode trazer soluções aí para a sua atividade. E eu gostaria que você começasse explicando um pouquinho para nós qual é o conceito do Gestor Leite. O Gestor Leite, Fran, ele é um programa de melhoramento, mas hoje ele atua principalmente na gestão genética do rebanho, que é aquilo que a gente vem falando já tem quase 2 anos sobre a gestão inteligente do rebanho, esse conceito da gestão inteligente, saber onde você está, quais os resultados que você quer atingir, fazer as implicações corretas no rebanho para poder ter esse resultado final. E o Gestor Leite é a ferramenta que te permite avaliar isso, para você não andar no escuro. Ele é um norte. É uma ferramenta de gestão que te permite tomar decisões a nível de melhoramento genético para poder ter um rebanho melhor a cada geração. Léo, e assim como você disse, o início de tudo é saber qual é a realidade da sua propriedade hoje. Em que pé que você está na sua atividade, não é isso? E a gente vai ver na imagem, Fran, como que é essa roda de acontecimentos da gestão inteligente do rebanho ali, ó. Ele é um ciclo, ele não para. É conhecer sua realidade, planejar e melhorar. Ah, eu melhorei, parou? Não. Na hora que você melhorou, você já quer um novo resultado, um resultado cada vez melhor. Então, de novo, a gente tem que saber onde que a gente está, planejar de novo, executar novamente para ter um resultado diferente. Então, são sempre ações diferentes para poder alcançar resultados diferentes para poder o quê? Ter um rebanho cada vez melhor de geração em geração. Um rebanho que seja rentável, um rebanho que traga benefício ao produtor, agregue valor ao produtor para que ele venha ganhar cada vez mais dinheiro com a atividade leiteira. Léo, e quando você fala de conhecer a sua realidade, de que maneira que o produtor de leite pode fazer isso? Como ele vai reunir essas informações? Que tipo de informação ele tem que estar atento para saber em que pé que ele está na atividade, né? Fran, para ele saber como ele está a nível de genética, ele tem que saber como é que está a genética dos animais e aí também, através da genética dos animais, saber como é que está a genética do rebanho dele. E a única ferramenta no Brasil que permite ao produtor conhecer a genética dos animais individualmente e a genética do rebanho é o Gestor Leite. A gente vai ver um exemplo prático, que é a prova de um perfil médio de um rebanho. Ali, Fran, a gente consegue saber como é que o rebanho está para algumas características, por exemplo, leite, longevidade e IEB, Índice Econômico Brasileiro, que eu destaquei ali. O que quer dizer um menos 563? É algo ruim porque tem um valor negativo? Não. A gente está comparando aquele rebanho à base. E a base são as fêmeas nascidas na Holanda, então é uma base muito alta. Esse rebanho ele é um rebanho bom, mas a gente tem espaço para melhorar leite, melhorar a longevidade do rebanho, que é algo que interfere muito no desempenho econômico de um rebanho, principalmente na taxa de descarte, e índice econômico também, para ter animais cada vez mais alinhados ao mercado de política de pagamento por leite e sólidos do Brasil. Então é um rebanho que vem bem em leite, vem bem em IEB, mas precisa agregar em longevidade. Para saber mais ainda como é que esse rebanho vem melhorando e se ele vem correspondendo às expectativas, a gente mostra, além daquele perfil médio de rebanho, a gente mostra também o perfil médio do gado jovem, ou também o perfil de conformação dos animais. Você vê que é um rebanho bem equilibrado, Fran, de um frame mediano, animais de estatura mediana e também com bastante saúde, porque a CCS desse rebanho é boa. Mas tem um ponto ali a destacar, pernas e pés. Ela precisa ser melhorada. Ali é o rebanho como é que ele está atualmente. Mas como que ele vem evoluindo? Porque aquilo ali já está na fazenda, aqueles animais já estão na fazenda, muito poucos pode fazer pela genética deles, mas e a evolução? Aquilo que você quer colocar daqui a 4 anos lá? Como é que ela vem evoluindo? E a gente vai ver na próxima imagem esse exercício, o gado jovem. Você viu que ele sai de menos 500 para menos 300. Ele ganhou quase, Fran, 200 quilos de leite nisso. E qual que é o benefício disso? 200 quilos de leite numa geração é 200 quilos de leite a mais numa lactação. Se a gente for colocar na ponta do lápis, é quase R$200 a mais de uma lactação por cada fêmea. Consequentemente, o índice econômico dele melhora e a longevidade dele também melhora. Por que a longevidade melhora, Fran? Não é só porque ele ganhou mais leite.
é porque ele também conseguiu evoluir em conformação, como a gente vai ver na próxima imagem. O perfil de conformação do gado jovem dele melhorou. Olha lá, você vê que tem um pouco mais de frame, Fran, que tem um pouco mais de força, mais úbere. Pernas e pés eu deixei ali de propósito, não evoluiu porque é uma característica que tem que ser trabalhada muito forte para que ela evolua dentro do rebanho. Mas a saúde dos animais melhorou, tanto quanto a reprodução, mas também a CCS. Por isso, a longevidade do rebanho ela vem evoluindo. Ou seja, esse rebanho ele vem evoluindo de maneira equilibrada, vem evoluindo bem, e dentro do melhoramento genético eu vejo que é um rebanho com bastante potencial. Isso é um exercício para a gente saber onde que a gente está e como a gente vem evoluindo. E agora, o planejamento. E quando a gente não tem resultados que a gente esperava, o que a gente faz, né? Esses são os grandes desafios do produtor. Leonardo, e nas imagens que você trouxe aí pra gente, a gente observa que você faz uma avaliação dos animais dessa propriedade. O gestor leite envia um técnico na propriedade para que possa ser feita essa avaliação e levantar essa informação junto ao produtor? Como funciona? Normalmente, eu vou às fazendas dos produtores, a gente pega as informações de banco de dados desses produtores, né? Se ele controla as informações de produção, de reprodução, de saúde dos animais, de produção, de pedigree também, em algum tipo de software de controle de rebanho. Tendo essa informação no software de controle de rebanho, a gente pega essa informação, traz para a CRV, analisa no nosso banco de dados, sobe essas informações, elas vão para a Holanda. Lá na Holanda é rodada a avaliação genética e isso retorna daquela forma que a gente viu ali na imagem, Fran, para o produtor, para quê? Para uma tomada de decisão certeira, para agregar valor dentro do negócio dele. E voltando um pouco naquilo que você estava falando, Leonardo, e quando o produtor não alcança os resultados esperados, de que maneira ele deve agir? A gente vai ver um exercício aqui legal, Fran, na próxima imagem, de como a gente analisa uma situação. Ali a gente tem a distribuição de touros na DECA, mas na verdade o que a gente faz? A gente tem alguns gráficos para frente, se eu posso puder mostrar, exatamente esse que eu queria mostrar. O que acontece? Ali a gente tem a evolução genética do rebanho, Fran, desde 2006 desse rebanho até hoje. E ali mostra na linha rosa o ISB, que é o Índice de Seleção Brasileiro, e na linha verde mostra a longevidade. Você vê que no ano ali de 2012, por exemplo, 2012, 2013, caiu a longevidade do rebanho. Por que ela não acompanhou o ISB? Porque a tendência é que ela acompanhe o Índice de Seleção. Então ali é um resultado que a gente não esperava e nem que a gente queria. E vamos analisar o porquê disso. O que a gente levantou? A próxima imagem. O que esse produtor utilizou nos acasalamentos naquele ano. Nos acasalamentos em 2013, por exemplo. O que ele utilizou? Você vê que tem uma determinada genética influenciando, duas na verdade, influenciando negativamente o resultado de longevidade do rebanho dele. Então ali a gente começa a levantar algumas hipóteses para a gente poder agir. Utilizou essa determinada genética. Será que ela foi utilizada da maneira correta? Será que era realmente essa genética que o rebanho precisava para agregar dentro de longevidade? E aí, a partir disso, tomar decisões. Não vamos utilizar esse tipo de genética. Agora nós vamos utilizar acasalamento dirigido. Se a gente estiver utilizando touro de monta dentro do rebanho para repasse, é indicado que não use, porque não vai evoluir dentro do que o produtor esperava. E aí, tomar decisões para que o rebanho evolua de geração em geração. E Leonardo, você estava falando em relação à escolha da genética. Esse é o passo mais importante, porque não adianta você ter todo um controle de informações sobre a propriedade e na hora de escolher a genética, você não conhecer o que o seu rebanho está precisando, que volta naquela fase inicial, de saber a sua realidade, de saber se é pernas e pés que você precisa melhorar, se é o úbere. A genética é fundamental para que esse processo tenha uma sequência. A gente tem ali toda a informação para uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela fica cada vez mais assertiva e cada vez mais certeira a partir do momento que a gente tem informação das fêmeas. Por quê? E eu sei o que eu preciso realmente. A partir disso, a gente escolhe os touros, mas escolhe eles através aleatório, não. O que a gente faz? Pega a informação daquelas fêmeas, define um objetivo para aquele rebanho, junto com o produtor. Nós vamos evoluir em produção, conformação e saúde. Nós vamos melhorar o índice econômico, nós vamos melhorar o índice de seleção. Definiu o objetivo de seleção, aí a gente joga isso dentro de um programa de acasalamento dirigido, todas as informações genéticas, com o objetivo e roda o acasalamento. E aí vai ser determinado através da genética dos touros, através da genética das fêmeas, o melhor acasalamento para aquele rebanho, para potencializar a genética e melhorar esse rebanho cada vez mais. E aí
tomar uma decisão assertiva na escolha da genética ao qual colocar dentro do rebanho. E não só uma questão de escolha assertiva da genética, Leonardo, como também o Gestor Leite, por ser um programa que ajuda você na gestão inteligente do seu rebanho, também ajuda você naquela hora difícil para o produtor de leite, que é o descarte, né, Leonardo? Ajuda também, porque às vezes a gente não sabe qual fêmea a gente vai descartar. É muito fácil a gente saber por produção, mas a produção ela é muito influenciada pelo ambiente, Fran. Então, se uma fêmea de potencial genético baixo tiver com uma nutrição fora do comum, ela pode estar tendo uma produção muito boa e não ser aquela genética melhor para dentro do rebanho. Quer dizer, um efeito de ambiente, que é a nutrição, está mascarando o potencial genético daquela fêmea. O que a gente faz? Com o Gestor Leite, a gente traz só a genética da fêmea. E aí a gente separa esses animais por categorias, o que a gente chama de DECA. O que é a DECA? É como se a gente criasse gavetas dentro do rebanho, cada gaveta com o mesmo número de animais. Mas eles distribuídos, ali a gente está vendo a imagem de ISB dentro de um rebanho, distribuídos pelo DECA 1, que são os 10% melhores do rebanho, até o DECA 10, que são os 10% piores do rebanho. Para quê? Para o produtor tomar uma decisão assertiva, uma decisão certeira. Os 10% melhores, ou até o DECA 2, os 20% melhores, a gente seleciona, e esses vão ser os animais que nós vamos multiplicar a genética deles dentro do rebanho, para que a gente tenha cada vez animais melhores. A gente também pode utilizar, por exemplo, um sêmen sexado de maior valor agregado, Fran, para poder ter um resultado de maximização dentro da genética. Do DECA 3 até o DECA 8, a gente utiliza um sêmen convencional de alto valor agregado. E no DECA 9 e o DECA 10, a gente pode tomar alguma decisão. Pode ser receptora desses animais, que a gente selecionou como DECA 1 e 2. Podem ser animais que a gente pode utilizar dentro de uma oportunidade de mercado, até a sêmen de animais de corte, para poder desmamar um bezerro pesado e ganhar dentro de uma oportunidade de mercado, e até mesmo descartar esses animais, a genética daqueles animais do rebanho. É cada vez mais ferramentas para a gestão genética do rebanho para uma tomada de decisão assertiva. E Leonardo, a gente está falando ali sobre DECA, né? É uma nova ferramenta essa para a gente poder fazer essas medições. Fran, a gente desenvolveu a ferramenta através das DECAs porque ela é mais fácil do produtor visualizar e ela é mais objetiva na hora da tomada de decisão, né? Ali, ó, dá pra gente ver basicamente como é que é bem interessante essa distribuição das DECAs. Você tá vendo que ela começa negativa, vai subindo ali até chegar no topo. Ali você bate o olho e você já sabe. Eu pegaria ali da DECA 6, ó, da DECA 8 até a DECA 10 e ó, vamos fazer alguma coisa com esse fundo de rebanho. Utilizar como receptora, vamos utilizar um sêmen de animal de corte, vamos até descartar esses animais e vamos trabalhar só com aquela parte que vem mostrando evolução. E a parte que tem evolução significativa, que é o DECA 1 e o DECA 2, vamos utilizar eles como animais, por exemplo, doadores dentro do rebanho, como animais que a gente pode utilizar um sêmen sexado de maior valor agregado. Agora, o interessante ali, Fran, a gente está vendo as DECAs e a distribuição, mas o que influencia um animal estar numa DECA 10 ou um animal estar numa DECA 1? E a gente está vendo aí um exemplo agora. O que eu fiz? A gente pode gerar várias informações da DECA, mas peguei os animais DECA 10 e vi a distribuição de pais. Queria ver quais são os pais que estão influenciando mais. E se a gente for ver ali, os pais que mais influenciam na DECA 10 são touros de monta dessa fazenda que a gente está usando como exemplo no gestor. E aí eu te pergunto, Fran, será que é vantagem utilizar um touro de monta da fazenda como repasse dentro do rebanho? Com certeza não, né, Leonardo? E são essas e outras informações que o Gestor Leite pode trazer para o produtor para agregar e ajudar a fazer a gestão inteligente do seu rebanho, né? Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. A gente teria assunto para muitos outros programas que a gente vai trazendo ao longo da nossa programação para você. Mas agora eu queria agradecer a presença do Leonardo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Fran. Obrigado. Para você saber mais sobre o Gestor Leite, é fácil, acesse o nosso site crvlagoa.com.br. O programa fica por aqui, mas nós nos encontramos numa próxima edição. Até lá!